Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. As compras mudaram de endereço, da vitrine das lojas para a tela do celular, do computador. Hoje, em poucos minutos, você consegue fazer até supermercado à distância, dentro do carro, num deslocamento ou em casa. Tudo em nome da economia de tempo e da praticidade. Tá tão fácil que algumas questões começam a surgir. Quando a compra online deixa de ser uma necessidade ou solução de um problema e se torna uma compulsão. Nós vamos conversar com um psicólogo para entender melhor essa história. Tem também as informações que nós, consumidores, precisamos ter sobre os direitos de quem compra pela internet. Ponto de Vista começa agora. Deixa o celular de lado, para de comprar, pelo menos nesse momento, e vem acompanhar essa edição que está repleta de informações para você. No Ponto de Vista de hoje, o assunto é compra online, pela internet. É a dúvida que fica para quem já vive essa realidade. Qual é o limite entre a necessidade e a compulsão? No estúdio com a gente, o psicólogo Caio Fontes. Caio, obrigado por ter vindo. Sim, agradeço a oportunidade, viu? Obrigado. Quem participa também é o advogado Felipe Manhães, especialista em direito do consumidor. Felipe, obrigado por estar com a gente. Bem, eu quem agradeço. Bom, primeira pergunta não poderia ser outra. Vocês compram pela internet? Quem responde primeiro? Quem é mais comprador? Não gosto, mas compro. Compra. Com que frequência? Todo dia. Todo dia, Caio. Temos um paciente aqui? Acho que tem pessoas aí. Você compra pela internet? Cara, eu opto muito pelo mundo offline, sabe? Então... Você prefere ir à loja? Eu prefiro ir à loja, livro, por exemplo. Todo mundo compra pela Amazon. Eu prefiro ir na leitura comprar, sabe? Então, evita-se muito problema. Quanto menos acesso ao digital, menor a compulsão. Eita, chegou no ponto. Eu quero entender qual é a diferença, então, qual é o limite, o que é necessidade. Eu até, no bastidor, antes de começar aqui, estava narrando um pouco da minha realidade. Não dá tempo, às vezes, de ir no mercado, não dá tempo de ir em algum lugar. E eu compro mesmo, compro itens até de mercado, que você vai na prateleira e encontra. Eu opto por comprar ali na internet porque é mais rápido, porque eu não tive tempo de ir. Mas isso é uma necessidade. Quando isso vira uma compulsão, amigo? Então... Eu conversava até antes de entrar no ar aqui, né? Eu gosto muito da ideia do Zygmunt Bauman para explicar o consumo. Ele dizia que o consumo ele foi dividido em 3 etapas, né? Existe a primeira etapa, que é lá no princípio do século XX, antes, né? Do 19 para o 20, que é o consumo necessidade. Eu compro por necessidade. O sapato rasgou, vou comprar por necessidade. Existe a segunda etapa, que é o desejo, né? Com o advento do marketing, né? Quando a produção começou a aumentar muito, né? Havia-se a necessidade de maior consumo, porque a produção aumentou, então, não vou entrar nesse mérito aqui que vocês entendem bem. Então, criaram-se o marketing ali no princípio do século XX, ali, nas primeiras décadas ali do século. Então, com o advento do marketing, implantou essa ideia do desejo, né? Então, o desejo tomou conta. Só que, com o advento das redes sociais, aqui no princípio do século XXI, o marketing durou muito bem, né? Esse modelo de marketing tradicional até agora, o princípio do século XXI, com a chegada das redes sociais, o consumo passou de ser desejo, ele passa a ser agora querer, é diferente, né? Então, eu não desejo mais, porque o desejo implica na distância do objeto desejado. Hoje não, eu quero, eu posso, né? E com isso veio o advento do crédito muito facilitado, então eu posso qualquer coisa. Qual que é o meu limite? É o limite do meu cartão. Então, enquanto eu tiver limite, eu compro. Então, qual que é o limite da compulsão e da necessidade? Cara, vai muito da estabilidade emocional de cada pessoa. Então, qual que é o limite de cada um? Eu queria que o Felipe explicasse pra gente quais são os principais cuidados de início, Felipe, que o consumidor deve ter na hora de comprar. A gente sempre ouve dizer assim, você tem que ir num site seguro, tem que verificar se esse lugar realmente existe. Mas como que faz? Você vai num site e como é que você vai ter a certeza se esse lugar existe ou não? O site está ali, portas abertas, né, digamos assim, no ambiente virtual. Qual é a certeza que o consumidor tem que buscar na hora de fazer uma compra online? As compras em estabelecimento comercial físico ainda são as mais seguras. Mas a internet é uma realidade, as redes sociais hoje estão vendendo produtos e
elas devem seguir a mesma legislação que as lojas físicas. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor completou agora 35 anos. Regras estabelecidas em 1990 continuam valendo e se encaixaram perfeitamente, porque em 90 não tinha internet, não tinha compra online como tem hoje. Mas elas se moldaram perfeitamente sem alteração literal e conseguem tutelar muito bem essas modalidades novas de compra. Quando você vai comprar uma coisa num site, você consegue olhar ali minimamente se o site é uma coisa bem feita, organizada, se tem lá embaixo o CNPJ do fornecedor, o telefone, o serviço de atendimento ao cliente, porque se você compra num site que não tem o número do saque, como é que você vai trocar, como é que você vai reclamar, acionar a garantia? Então isso é o básico. E os sites hoje têm selos de confiabilidade, de registros em Quem regula institutos. isso? Quem regula esses selos? Existem institutos pagos ou públicos, deve ter algum, não me recordo, mas ele tem todo além de um layout de site confiável, ele tem alguns selos de segurança ali que a empresa paga para demonstrar ao consumidor que é de verdade. Olha aqui, enquanto você falava, eu estava de olho em alguns números também para apresentar para o pessoal de casa e também para compartilhar com vocês. Eu não sei se esses números aqui causam estranheza ou que vão causar aqui no Caio, ou no Felipe, ou em você que está aí de casa acompanhando o ponto de vista. 85% dos brasileiros com acesso à internet já fizeram compra por e-commerce, já fizeram compra pela internet. E desse total, gente, 71% compram mensalmente pela internet. O público que mais compra é o público de 50 mais, acho que é um público que tem mais poder econômico também, e representam aí 38% dos compradores. Tem mais, 89% dos que compram online utilizam o celular, compram direto aqui, é aquilo, né? Facilidade, né? Tá à distância de um braço. Sim. Deu vontade, compra, precisou, compra. 62% dos consumidores, eles fazem de 2 a 5 compras online por mês. São números que eu busquei aqui na CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e outros sites também que regulam essas compras. Eu vi recentemente um ranking dos aplicativos mais baixados aqui no Brasil e o Mercado Livre é o segundo mais baixado, o da Shopee, que é outro buscador de compras, é o 7º mais buscado aqui entre os brasileiros, num ranking de 10 principais aplicativos. Vejam bem, nós temos outros tantos aplicativos. 2 estão ali nos rankings dos mais utilizados pelos brasileiros. Tem também o WhatsApp, as redes sociais, o Instagram é o primeiro deles. Essa facilidade da rede social, né? Deu vontade, você pega a rede social para uma diversão, para poder passar o tempo, entra ali um patrocinado, compre sua bolsa, compre seu sapato, isso gera uma ansiedade, conecta com tudo e vai fazendo o consumidor, o cliente, enfim, aquela pessoa se tornar mais ansiosa e querer comprar mais? A rede social tem esse nome de rede social, mas não é uma rede social, é uma rede de compra, né? Uma plataforma de compra, né? Ninguém está na rede... eu costumo dizer que tem 2 tipos de pessoas nas redes sociais, a que compra e a que vende, né? Então, tem gente que está lá dentro comprando e tem gente que está lá dentro vendendo. Então, desde da nutricionista, que às vezes não está nem vendendo o produto, mas está vendendo o corpo dela, já inspira, influencia. Então, isso acaba gerando, conforme eu disse anteriormente, esse efeito manada, cascata, né? Que o ser humano, por si só, ele é, como é que eu posso dizer, mas assediado de maneira até maldosa, porque sabe da própria, o sistema, né? O marketing, ele foi criado a partir de estudando o comportamento, a psique do ser humano, né? Então, entende-se a fragilidade dele e acaba estimulando ele a compra, né? Então, é muito complexo essa questão. Quando se fala em liberdade de expressão, por exemplo, hoje no Brasil, há esse ponto de vista da regulamentação, se deve se regulamentar as redes sociais ou não. Para o direito do consumidor, isso já está regulamentado. A rede social pode ser terra de ninguém, terra sem lei, para outros aspectos do direito. Mas para o Código de Defesa do Consumidor, não. Quando você vende um produto, anuncia um produto numa rede social com um link que vai te remeter a um site para você comprar, a oferta, aquilo ali é uma oferta. Esse anúncio, essa oferta que é feita na rede social, ela está tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Você não pode, por exemplo, que acontece muito,
colocar ali a foto de um produto e um link para compra. Você tem que colocar ali, junto com a foto, o preço, as condições de pagamento. Como tem na vitrine, por exemplo. Como tem na vitrine de uma loja física, como tem num site. É a mesma coisa. Ou de várias infrações que o fornecedor pode cometer ali, existem crimes contra o consumidor ali, existem práticas abusivas, práticas vedadas, e as penas estão no Código de Defesa do Consumidor desde 1990. Quando deu um problema numa compra, a gente mencionou anteriormente a questão dos sites, como saber se é um site confiável ou não. Você deu aqui algumas dicas, algumas informações, mas vamos lá. A pessoa fez uma compra, um site oficial, um site ok, mas teve um problema com essa compra, ou precisa fazer uma devolução, ou o tamanho não bateu, ou simplesmente quer cancelar aquela compra. Ele tem direito para isso? Sim. O Código de Defesa do Consumidor prevê o chamado direito de arrependimento, que está no artigo 49, há muitos anos, e ele é específico para compras fora do estabelecimento comercial. O Código prevê que o consumidor, a partir do momento que recebe o produto em casa, ele tem 7 dias para se arrepender da compra e devolver o produto. Primeiro, não são 7 dias úteis, são 7 dias corridos, importante dizer isso. Então inclui o sábado e domingo. Inclui o sábado e domingo. E, em segundo lugar, o consumidor não precisa justificar para o fornecedor por que ele quer devolver. Se não serviu, se não é aquilo que parecia, se a cor estava diferente, não importa, não é preciso justificar. Se o produto veio com defeito ou com vício, o consumidor pode devolver pelo direito de arrependimento que ele tem, mas é importante demonstrar ao fornecedor que veio com defeito ou com vício, para que o fornecedor não diga que foi ele que estragou. Então, tire uma foto, faça um vídeo e demonstre isso. Mas você também pode devolver o produto pelo vício ou pelo defeito, pela garantia que todos os produtos têm. São 30 dias para bens duráveis, para bens não duráveis, de consumo imediato, consumo rápido, e 90 dias para bens duráveis. Procon, consumidor.gov, o que é o mais adequado para quem compra pela internet? Se teve algum problema e o fornecedor não cumpriu com a lei, você pode ir no consumidor.gov para que os outros consumidores saibam o que está acontecendo. Isso vira um ranking, né? Vira um ranking e aí todo mundo fica sabendo, e a empresa ela tem todo o zelo de não figurar ali como uma empresa que não cumpre o Código de Defesa do Consumidor. Procure o Procon, se for o caso. Se for algo mais grave, pode buscar a Defensoria Pública, um advogado particular, e entrar com uma ação judicial. Caio, eu sei que não tem receita, como dizem, né, no popular, receita para bolo. Mas eu me recordo no início da nossa entrevista, você falou, olha, dá 18 horas, eu me desconecto, eu preciso ter esse tempo. Tem alguma dica? Eu não sei se eu posso chamar assim, até Sim, tem. Parece pejorativo, mas não, né? Tem alguma orientação, vamos lá, para quem está em casa, fazer essa higiene mental? Cara, viva mais o offline, viva a moda antiga. Então, quanto mais desconectado você ficar, menor a influência das redes, do marketing, da compra, e a compulsão vai diminuir, entendeu? Quanto menor acesso você tiver. Então, viva a moda antiga. Poste menos e viva mais, né? Justamente. Caio Fontes, obrigado demais por ter vindo. Felipe, obrigado, amigo, pelas orientações. Tenho certeza que muita gente que estava em casa com dúvida do que fazer, quem procurar para solucionar aquela compra que não deu certo, hoje, assistindo o Ponto de Vista, já sabe que tem mecanismos para isso e também tem jeito de controlar um pouquinho a ansiedade. Sim, justamente. Gente, obrigado demais. Obrigado, Felipe. Obrigadão. Ponto de Vista volta daqui a pouco, tem mais assunto para você. De volta e agora para falar sobre a cidade do Espírito Santo, que está se transformando em referência quando o assunto é hub logístico. Viana está em uma localização privilegiada, às margens de duas importantes rodovias federais, a BR-101 e a BR-262. É claro que essa posição estratégica ela ajuda muito, mas não é só isso, tem muito mais, tem todo um trabalho de gestão, de desenvolvimento. Por isso nós convidamos o prefeito, o Anderson Bueno, para conversar com a gente, conversar com Ponto de Vista e falar sobre esse desenvolvimento econômico da cidade. Prefeito, obrigado por ter vindo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Felipe, por estar aqui, trazer informações da cidade de Viana, né? Trazer também aqui informações aos capixabas, né? Eu
tenho certeza que a cidade de Viana tem dado muito orgulho, principalmente para o vianense, nesse momento que a gente está vivendo, da capital estadual da logística, e é um prazer trazer esses números e mais informações aqui no seu programa. E temos muitos números bons para passar aqui, para quem está ligadinho no ponto de vista. No último ano, basicamente de 24 para 25, Viana viveu aí uma explosão de CDs, de centros de distribuição, várias empresas se instalaram ali. Isso, inclusive, acelera o processo de entrega. Quando você está ali no site comprando, vou falar nome aqui, algumas marcas, eu preciso que você explique isso para a gente, mas na Amazon, por exemplo, se você comprar determinado produto, pode ser que ele chegue no mesmo dia na sua casa. Isso porque tem um hub da Amazon em Viana. Quais outras empresas estão lá, prefeito? Exatamente, Felipe. Viana tem essa característica hoje no estado do Espírito Santo, e atrai de fato muitos empreendimentos na área de logística, e você começou bem dizendo sobre a nossa condição de mobilidade hoje que nós temos estando dentro da Grande Vitória. E a gente tem ali a BR-101, 262, a gente tem as saídas então para o centro-oeste do país, para o nordeste, para o sul, estando dentro do sudeste, perto do porto, perto do aeroporto. Então a gente tem uma grande vocação, digamos que logística, porque além desses atributos nós temos ainda o metro quadrado mais barato da Grande Vitória. Então isso faz total sentido quando a turma senta para discutir o custo para um empreendimento como esse. E tem muita área para expandir, Viana é grande. Viana tem um território ainda pequeno, consolidado, digamos que zoneamento urbano. Nós somos 30% só no zoneamento urbano, então a gente tem muita área para poder expandir, não só na questão do setor logístico, mas também no setor industrial, que é as duas vertentes que o município trabalha. Mas falando da logística, a gente precisa dizer aqui que o modelo de negócio que nós instituímos na cidade também proporcionou que esses investimentos viessem para a cidade. Então, o primeiro ponto que eu diria a você é na aprovação dos projetos. A gente tem hoje uma celeridade na aprovação dos projetos, que a gente sabe que essa é uma parte que talvez encontra bastante burocracia no setor público, porque ela depende de muitas etapas, de muitas avaliações. Você tem ali os licenciamentos de terraplanagem, licenciamento de obra, licenciamento ambiental, às vezes de vigilância sanitária, ou seja, você passa por muitos setores. O que a gente conseguiu construir lá foi um modelo em que a gente construiu o escritório de negócios, que nós chamamos de escritório de negócios, que é um despachante para o empreendedor. Isso acelera o processo. Isso acelera o processo. Tempos atrás, final de 2023, nós tivemos uma informação publicada aqui no estado de que nós tínhamos uma desvantagem competitiva por conta da aprovação de projeto. O Espírito Santo como todo, aí dizendo as cidades capixabas. E houve uma comparação do Espírito Santo com o estado de Pernambuco e o estado de São Paulo. Porque o Espírito Santo ele tinha uma média de 2 anos e meio para aprovação de um projeto, por exemplo, de um galpão logístico. E aí ele comparava São Paulo com aproximadamente 1 ano e o estado de Pernambuco com 1 ano e 2 meses. E a gente foi revisitar os nossos resultados lá, a gente viu que não era bem isso, Então a gente entendeu que o processo que Viana tinha construído, ele estava consolidado, dando resultados. E o último empreendimento que nós olhamos, que era um empreendimento de 70 mil metros de galpão numa área de 110 mil metros, a gente tinha aprovado em 8 meses, idas e vindas, digamos que às vezes precisa reparar alguma coisa do projeto, 8 meses. Após isso, nós implantamos uma plataforma eletrônica, ou seja, agora todos os projetos eles são avaliados através também de inteligência artificial. Então nós temos hoje o programa chamado Prova Legal, em que todos esses empreendimentos hoje passam por esse sistema que acelerou a nossa condição de aprovação e há, por exemplo, já na atualidade empreendimentos com a mesma magnitude de tamanho que nós aprovamos em 90 dias. Eu queria dar um depoimento como jornalista, claro, mas como cidadão também, mas principalmente como jornalista. Há muitos anos eu venho acompanhando a evolução social, a evolução econômica do nosso estado e por muitas vezes eu noticiei assuntos que davam conta de um índice de violência muito aumentado, um índice social muito complicado para se resolver na cidade, também no campo da saúde e na geração de emprego. Isso mudou muito, prefeito. Houve uma virada de chave. Em que momento que isso acontece ao longo das últimas gestões, da sua gestão, e qual que é a influência disso das empresas que estão chegando, como é que elas influenciam, por exemplo, claro, eu imagino que sim, mas eu prefiro que o senhor explique para a gente, no desenvolvimento econômico, claro, com melhor arrecadação, mais empregos. Isso. Felipe, então, isso foi perceptível. Eu acabei de passar um processo eleitoral. Tem 1 ano, vamos colocar aqui, que a gente iniciou o processo eleitoral. O que eu mais ouvia na cidade era, só não trabalha em Viana quem não quer.
Porque a condição hoje do vianense encontrar uma oportunidade, a cidade se transformou no celeiro de oportunidades. E a gente viu que mudou muito o padrão da cidade. Uma cidade antes que era dormitória, porque assim, as pessoas saíam de lá às 5 horas da manhã, pegavam 2, 3 ônibus para trabalhar em outras cidades, voltava tarde para casa, pouca qualidade de vida com a família. Isso mudou. Porque hoje nós temos várias empresas que estavam no estado do Espírito Santo e que foram para a cidade, então a gente mexeu no estoque de empregos, que é o que a gente chama, e outras empresas, né, que vieram para o estado do Espírito Santo e se instalaram na cidade. Hoje o setor logístico é o que mais emprega na cidade. E o que a gente está fazendo? A gente, através do nosso programa de qualificação, a gente está preparando, né, esse público, ou seja, a população e principalmente a população aos arredores desses condomínios. A mão de obra. Exatamente, para que a gente possa conectar essas oportunidades com os vianenses. A gente quer dar oportunidade às pessoas, né, que hoje escolheram a cidade de Viana para poder viver, que elas possam ter a melhor oportunidade possível. Eu percebo que me parece que o senhor comemora todas as vitórias. Eu vejo o senhor indo, por exemplo, quando tem uma abertura de uma cafeteria, como foi recentemente de uma academia. Você vai lá, conversar com o empreendedor, conversar com os clientes, acompanhar de perto, desde o pequeno empreendedor ao grande empreendedor que emprega 1.000, 1.500 pessoas de uma vez, né, num galpão. Por que esse acompanhamento? Porque a micro e pequena empresa também é muito importante para nós, né? E ser o melhor ambiente de negócio da Grande Vitória também tem uma vinculação muito forte à micro e pequena empresa. Eu dou um exemplo clássico lá na cidade, porque a gente tem uma indústria no município de Viana e essa indústria fatura em mais de 500 milhões por ano. Essa indústria não tem 20 funcionários, mas eu tenho uma padaria, né, muito próxima dessa indústria que tem mais de 30 funcionários. Então você vê a potência que é a micro e pequena empresa para geração de oportunidades, para distribuição de renda e também para prestação de serviço comunitário, né? Porque a gente tem construído a ideia de ter a cidade mais para o vianense, ou seja, quando ele quer boa prestação de serviço, seja público, seja privado, que ele possa encontrar na cidade. Então, fomentar o ambiente de negócio para micro e pequena empresa, né, através do microcrédito, através, né, do Sebrae, que nós fazemos vários, né, trabalhos, né, no Sebrae, junto com a galera do comércio, junto com a galera agora do agroturismo, que é onde nós estamos entrando lá. Isso é fundamental. Quero chegar nessa pauta aí também. Isso é fundamental para a gente poder fortalecer a economia de base da cidade, né, a economia comunitária, digamos que é assim, que nós temos no município, e a gente vê que esse resultado ele é muito importante, ele é expressivo para a cidade. Por isso que a gente comemora qualquer empreendimento que hoje chega na cidade, seja um pequeno, seja um grande negócio, até porque a gente sempre conecta isso. Vamos colocar no ar as imagens do CD, do centro de distribuição, para o prefeito explicar para a gente um pouquinho como é que funciona, porque muitas marcas recebem ali as mercadorias que você que está aí assistindo a gente utiliza teu smartphone ou teu computador para fazer essa compra e às vezes não entende por que essa compra chega tão rápido. Você compra de manhã, à noite está na sua casa ou às vezes no dia seguinte. Coloca a imagem para a gente poder ir acompanhando. E como é que funciona, prefeito, esse centro de distribuição? As mercadorias vêm o quê? Do Rio, São Paulo, vêm de fora e até pela questão estratégica da passagem, a Viana está entre dois importantes pontos, né, da 101 e da 262. As empresas se instalam ali e recebem as mercadorias. Exatamente. Nós temos vários operadores logísticos que hoje, né, estão na cidade. Então, vou citar um que nós temos aqui, a Amazon. Né? A Amazon ela faz toda a operação do Espírito Santo através de Viana. Então, tudo que você compra lá pela Amazon, ela pode ter aquele produto em estoque no próprio CD aqui do município ou ela pode receber isso de outras matrizes, né? E a gente, com isso, consegue ter um tempo de entrega bem acelerado, né? Então, a gente sabe que provavelmente aquilo que você compra hoje, se ele não está em estoque, mas é bem provável que amanhã ele já esteja, porque ele já está vindo de outra operação. E além da Amazon, temos lá a Magazine Luiza, nós temos lá operadores como a Rect, né? A gente estava falando sobre essa operadora que é uma multinacional, fora, né? É uma multinacional inglesa, que opera boa parte do mercado brasileiro, 40% do mercado brasileiro. Olha só, 40% do mercado brasileiro operado pela empresa que está em Viana. Que está em Viana, né? Que é o maior distribuidor de produtos de insumos limpeza, de limpeza e de higiene pessoal. Certo. Então hoje ela faz essa operação em Viana. No próximo mês nós teremos lá o CD mais tecnológico do Brasil, operado pela Raia Drogazil, ou seja, as farmácias Drogazil também vai ter o seu CD
que está sendo instalado na cidade de Viana, inaugurado no próximo mês, 100% robotizado. Então vai ser o mais atualizado hoje do Brasil e totalmente digital. Prefeito, conversa boa, é assim, passa voando. Já quero deixar aqui o convite, o senhor retornar, para a gente falar sobre pautas do turismo, que eu sei que tem um desenvolvimento muito grande em torno desse tema e é importante porque também gera oportunidade, gera renda. Polo cervejeiro, rapaz, eu estou curioso para ir lá, para conhecer, ainda não tive oportunidade, mas está acontecendo, né? O polo cervejeiro está acontecendo e já está virando referência também, né, prefeito? Exatamente. Nós vamos ter agora, no final do ano, agora em novembro, a nossa próxima edição, né, da ExpoServe, que é a exposição do polo cervejeiro do município de Viana. E nós temos agora também, nesse final de ano, Felipe, o lançamento do nosso plano de turismo da cidade. Muito bem, prefeito Anderson Bueno, obrigado por ter vindo. Volte mais vezes, vamos continuar com esse tema, com esse assunto tão bacana do que está acontecendo em Viana. Sei que tem a Festa do Divino, que é maravilhosa também. Tem muita coisa para a gente falar. Prefeito, volte mais vezes. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Felipe. E a você de casa, muito obrigado pela companhia. Ponto de Vista volta amanhã, 14h. Eu te espero. Até lá. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.